iniciar alguns estudos, algumas reflexões dentro da carta que Tiago escreveu. Então nós temos como grande lição dessa carta, dessa epístola, práticas da perseverança. Então, como nós praticamos, como nós agimos mediante prosseguirmos na fé, independente da tribulação, da dificuldade, nós continuarmos fiéis, continuarmos dentro da fé a Jesus Cristo. Quais são as práticas que isso acompanha, que isso mostra ao mundo? Então, este é o grande resumo da lição maior que nós temos em Tiago, trazida sobre muitas ordens, muita organização da ética cristã. Como ter uma fé viva. Não uma fé morta que é da boca para fora e que não age, mas uma fé viva, uma fé que prospera em atitudes de acordo com essa fé. Então, esses estudos que sugeriram na epístola de Tiago, nós vamos fazer à distância até que retorne nosso EBD e espero que seja realmente abençoador para todos nós. Para iniciarmos falando sobre essa epístola, quem assinou essa epístola como autor foi Tiago. Só que nós temos alguns Tiagos na Bíblia. Por exemplo, Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu. Tiago, apóstolo, filho de Alfeu. Nós temos Tiago, irmão de Jesus. E é quase certo para a maioria dos teólogos que é Tiago, irmão de Jesus, que escreveu. Então, esse Tiago, irmão de Jesus, por mais que ele nem apóstolo seja, ele sequer seguiu como discípulo durante o ministério de Jesus, ele creu em Jesus Cristo, após vê-lo ressurreto. E a partir disso, começou não apenas a seguir Jesus, a como ser um servo fiel e líder da igreja em Jerusalém. Então, é muito importante isso, que ele começou a servir e ter tanta responsabilidade e tanta autoridade sobre a igreja em Jerusalém, que ele presidiu o concílio, escrito na Bíblia, o primeiro concílio, com Pedro, com Paulo. Nós temos aí Tiago, irmão de Jesus, presidindo esse concílio. Ele escreveu as 12 tribos em dispersão, ou seja, ele escreveu bem aos judeus mesmo, esses judeus que creram em Cristo, judeus que estavam dispersos, seja de qualquer tribo, mas dispersos e creem em Jesus Cristo, independente do local onde vocês estejam, a carta é para vocês. E traz muitos aspectos judeus mesmo, ou judaicos mesmo, para a escrita dessa carta, e inclusive muitos mandamentos, segundo algumas contagens de 108 versículos, 54 trazem esses mandamentos, então metade, tem mais de 40 ou 44 imperativos, faça isso, ordens mesmo nessa epístola. Então ela traz muita prática, ela se apoia muito nas obras cristãs, por isso ela até teve vários momentos de rejeição durante a história da igreja. O mais famoso deles, alguns resmungos de Lutero sobre justificação pela fé, não por obras, que ele estava em guerra contra os romanistas, e a base dos romanistas era uma má leitura dessa carta. Então, por mais que hoje nós tenhamos certeza de uma melhor teologia e leitura dessa carta, quem faz mau uso dela para enfatizar, por exemplo, uma salvação por obras, tem um prato cheio, mas com certeza não levado pelo Espírito Santo. Então nós temos que entender que o propósito dessa carta é simplesmente instruir os cristãos em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio às tentações, que ele vai diferenciar provação e tentação, e chamando a perseverar, mantendo uma ética cristã, mantendo um porte cristão, mantendo atitudes de um verdadeiro e digno servo de Jesus Cristo. Então, é muito aliado a isso. Ajam conforme cristãos. Façam conforme cristãos. Esse é o maior propósito dessa carta. Vamos para a leitura. Primeiro versículo, Tiago 1:1, que diz: Tiago,
servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Então, dentro desse primeiro versículo, que ele já assina, já direciona e saúda dentro dessa carta, nós temos já algumas lições importantes aí. Eu falei que esse Tiago, irmão de Jesus, era líder da igreja. Então, era a maior referência em autoridade ou uma delas, na igreja em Jerusalém, local de nascimento da igreja. E ele se apresenta como servo de Deus e de Jesus. Então, o lugar mais alto, e Jesus já tinha ensinado isso ao mostrar uma criancinha como a maior. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Então, nós temos essa grande lição na prática já de um líder, se chamando de servo. E é o que Jesus Cristo nos ensinou, mesmo na última ceia, antes dela, dobrando-se, lavando os pés, servindo. Então nós precisamos nos ajoelhar perante os nossos irmãos e servi-los. Não se achar acima, mas sempre encontrar local abaixo. Sempre nos curvarmos. Esse é o lugar mais alto que nós podemos alcançar, que é servindo. E Tiago já tinha muito bem essa consciência. E ele coloca em paridade, bem claramente, servo de Deus, servo de Jesus Cristo. Então, mostrando que a dignidade destes é a mesma, seja de Deus Pai, seja de Deus Filho. Nosso Senhor Jesus Cristo tem a dignidade de Deus. Então, escrevendo aos irmãos dispersos, isso nos chama muita atenção nos dias de hoje mesmo. Porque mesmo separados esses irmãos, mesmo separados esses judeus cristãos, todos eles estão recebendo o alimento, todos eles espiritual, todos eles estão sendo cuidados, e é o que nós devemos fazer uns com os outros nesse momento nosso de dispersão. Mesmo separados, mesmo por uma ocasião que era a perseguição que separou esses irmãos, eles continuam em algum tipo de comunhão, em algum tipo de cuidado, de zelo, e Tiago está representando isso, escrevendo desde a igreja de Jerusalém até todos esses irmãos, seja qual lugar eles estiverem. O texto prossegue. Tiago 1:2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Primeiro, o que está acontecendo com esses irmãos que têm essas diversas provações? O mais provável aqui dentro desse texto é que perseguições, algo relacionado à perda de bens e várias outras dificuldades estavam assolando estes dispersos. E por serem dispersos aí, por estarem em locais diferentes do convívio deles, estavam se submetendo a patrões, a senhores ricos que oprimiam eles de uma forma muito grande, seja com salários injustos, trabalhos muito dificultosos. Então, um problema econômico muito grande. Então, essas injustiças que eles estavam vivendo estavam minando muito do que eles deveriam apresentar como cristãos. Então, na verdade, a primeira atitude dele é mudem já e mantenham-se com essa mudança na cabeça. Vocês foram transformados e devem encarar até as tribulações que vocês estão vivendo, até essas dificuldades, essas provações, com alegria. Então, falar que você deve ter uma grande alegria no meio de uma dificuldade, você deve ter uma grande alegria no meio de uma tribulação, é meio complicado, né? Como eu vou ter uma grande alegria num momento tão adverso? Então, se acontecer alguma coisa séria, se eu perder meus bens, se eu perder a minha casa, se eu perder família, eu devo sorrir e falar, não, tá tudo bem. Parece desconexo da realidade, parece que é algo forçado e não verdadeiro, genuíno do ser humano. Primeira informação, essa grande alegria, ela não priva
não te tira da dor e da tristeza. Não bloqueia você chorar por causa de algum momento triste, de você se entristecer e ficar de luto por causa de uma perda. Não é nada disso. Não é que você não vai sofrer, você vai sofrer sim, você vai chorar, você vai ter as dificuldades e a sua natureza humana vai acompanhar a reação a tudo isso, normalmente. Só que a sua alegria continua fundamentada no eterno. A sua alegria continua alicerçada na sua esperança que não mudou com essa situação que mudou. Então o que nós temos é um grande motivo que nunca há de mudar para nós continuarmos com a mesma alegria. Então essa alegria também não há de mudar. Nós temos uma alegria madura e completa, que é o desejo dele. Realmente nós precisamos entender o que está acontecendo e a partir da nossa mudança de mente, por que essas coisas acontecem, e ter confiança que elas todas acontecem sob o controle de Deus, isso vai nos ajudar a ter a nossa alegria. Afinal, o nosso versículo diz: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, como que nós vamos mudar nossa cabeça para passar todas essas provações? Eu comparo ao ouro, simplesmente ao ouro. Nós sabemos que na mão do grande ourives, Deus, nós vamos passar por essas tribulações e isso há de nos transformar em algo melhor. Nós estamos em processo de santificação e Deus está à frente desse processo, não nós. Então, é como se um ourives pegasse o ouro bruto e através da extração, seja com picareta, através de marteladas, através de passar-nos pelo fogo para tirar toda a impureza, através depois de nos esculpir, através de nos lixar para brilharmos, todo esse processo é para o ouro se apresentar valiosíssimo. E é isso que Deus está fazendo com nós até em meio às tribulações. Então ele é o grande ourives que está à frente de todos nós. E ele nos dá o valor. Não somos nós que naturalmente temos o valor, mas em Deus temos. E para Deus temos. Então ele trabalha da forma mais sábia possível para mostrar isso. E Jesus Cristo nos faz isso através de Efésios 5:27, nos mostra essa entrega de Jesus, esse capítulo 5, esses versículos que apontam para o casamento, em Efésios, aproveitando um pouco o conteúdo dele, Efésios 5:27 diz sobre o que Cristo fez pela igreja, com um objetivo, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ou seja, Jesus Cristo quer apresentar e vai apresentar a sua igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, santa, inculpável. E ele fará isso da forma que ele perfeitamente sabe fazer e faz. E isso inclui claramente, Jesus deixa isso claro, a Bíblia deixa isso claro, Paulo deixa isso claro, o Espírito Santo, através de todos os escritores, deixa isso muito claro para nós. Através de tribulações, através de dificuldades, através de dor e sofrimento, Deus também nos conduz aos céus. Então, nós temos aí uma frase que para mim resume muito bem esse entendimento e redigida aqui. Por estarmos vestidos de nossa natureza humana, as tribulações nos trazem tristeza e dor, mas elas são incapazes de perturbar a nossa alegria, pois sobrenaturalmente o Espírito Santo nos conduz acima do sofrimento, nos levando ao regozijo da esperança. Então, por mais que a gente esteja vestido da nossa humanidade, e essas tribulações, por causa dessa humanidade nossa, essa nossa natureza humana, essas tribulações trazem tristeza e dor, elas são incapazes de perturbar a nossa alegria. Porque apesar da nossa natureza, o Espírito Santo sobrenaturalmente, de uma forma inexplicável, sobrenatural, acima das nossas capacidades, acima da nossa natureza, sobrenatural, ele nos conduz acima do sofrimento, nos levando ao regozijo, à alegria, ao prazer da esperança.
e nossa esperança continua intacta. Alguns detalhes aí de Tiago 2, ainda, Tiago 1, 2, nos ensina que nós vamos passar por diversas provações. Então, só de citar que nós vamos passar por diversas provações, as provações existirão. Isso é fato. Essas dificuldades e tribulações existirão. Isso é fato. Então, não precisa ter tamanha surpresa. Você já sabe, a Bíblia já te deixa claro isso. Então, sabemos quando passaremos? Não. Mas isso será uma surpresa para nós? Também não. Por quê? Porque estamos avisados inúmeras vezes de que passaremos. Só que essa palavra passar mesmo já nos mostra que nós passaremos de tal forma que isso há de acabar, é passageiro. Então, a situação de tribulação, a situação de provação é temporária. Então, para quem está prometido um céu eterno que nunca há de passar, uma situação passageira não deveria tomar proporções de nos abalar, ou de tirar a alegria, ou de tirar a fé. Por isso, nós devemos manter-nos firmes. E nós nos mantemos firmes como? Simplesmente porque são diversas tribulações. Essa palavra diversas aí, ela remete a muitos tipos ou muitas formas. Originalmente fala de muitas cores, inclusive. Mas traduzido, a gente pode colocar como diversas ou várias, mas também multiformes, em muitas formas. Do mesmo jeito que nós temos muitas formas de tribulação na nossa vida, não é só um tipo. Não é só um tipo de provação que nós vamos enfrentar, podemos enfrentar várias. E essas multiformes provações que estes irmãos estavam enfrentando ainda acompanham a graça de Deus se apresentada de muitas e variadas maneiras. Como diz 1 Pedro 4:10, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E aqui traduzido por múltiplas formas é a mesma palavra das múltiplas formas de tribulação que aqueles irmãos estavam sofrendo. Então, se você sabe que sofrerá múltiplas formas de provações, saiba também que a graça de Deus nos acompanha de múltiplas formas. Então, onde há tribulação, também há graça de Deus. Se tem um tipo diferente de tribulação, tem vários tipos também diferentes da graça de Deus se apresentar em nossa vida, e nesse versículo bem claramente, através do dom dos nossos irmãos servindo uns aos outros e administrando fielmente essas graças. Então nós precisamos nos dobrar uns aos outros e ajudarmos uns aos outros na forma múltipla da graça de Deus, administrando essa forma múltipla da graça de Deus em favor uns dos outros. Então esse é o plano de Deus para a edificação da igreja e ao dar-nos dons para servirmos uns aos outros. Tiago 3 prossegue falando sobre alguns dos motivos de nós mantermos-nos inabaláveis nessas situações. Tiago 1:3 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então nós estamos falando que essas provações que estão ocorrendo, são provas da nossa fé. Então Deus, através de cada uma dessas situações, Ele está mostrando que a nossa fé é verdadeira. Ele está mostrando que é genuína, que não é passageira, que é realmente alicerçada no que importa e no que é eterno. Então nós continuaremos. Então a perseverança é o objetivo de isso acontecer, de nós estarmos nessas tribulações, dificuldades, provações. Então a grande lição aí é continuar, prosseguir, perseverar. Com isso a fé se mostrará genuína. Então, se nós estamos numa situação aparece a tribulação e nós não continuamos com a fé, é simplesmente uma mostra, uma prova de que nós não temos fé. Não a fé verdadeira, não a fé em Cristo.
não a fé no eterno, não a fé que transforma, não a fé do qual Jesus Cristo é o autor. Agora, se nós passamos pelas tribulações e alcançamos o fruto da perseverança, nós mantivemos a fé e Deus mostrou para todos: este é meu filho, e eu lhe dei a fé, e ele continua com a fé. Então, mostrar que a fé não é falsa, mostrar que essa fé não é fake, mostrar que essa fé persevera, mostrar que ela é genuína e verdadeira. Então, essa perseverança mostra uma grande diferença entre as coisas que passam e as coisas que não passam. E nós devemos nos agarrar nas coisas que não passam de jeito nenhum. Por quê? A tribulação passa. E ela não deve ser motivo de nós cairmos. A tribulação passa. Agora a fé não passa. E se a tribulação passa e a fé não passa, o fruto disso é eterno. O fruto disso é os céus que Jesus Cristo nos garante. O texto prossegue, Tiago 1:4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, a perseverança deve ter ação completa. Com qual objetivo? Vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa ou sem ser deficientes de nada em algumas versões aí. Então, essa ação completa que deve ser fruto da perseverança, a perseverança deve trabalhar de tal forma a apresentar todo o seu objetivo, atingir todo o seu objetivo. Então, todo esse objetivo alcançado através da tribulação em você deve agregar em você. E aí é o ponto mais pesado, mais duro, mais profundo desse texto que nós pararemos nesse versículo 4. Se a aprovação vem e tira coisas de você, às vezes a aprovação vem e tira bens, às vezes a aprovação vem e tira amizades, às vezes a aprovação vem e tira família. No caso dos bens, por exemplo, estamos num momento de crise econômica e eu já conheci pessoas que trabalham por sua própria conta, autônomos, que estão perdendo negócios. Pessoas que dedicaram a vida para abrir um negócio e é um sonho e finalmente conseguiram no tempo mais difícil possível, eles inauguraram. E não tem dinheiro suficiente para manter fechado. E o sonho da vida está caindo pelo ralo do coronavírus. Então, nessa dificuldade, saber que você vai perder algo que você lutou tanto, que é tão importante para você, e mesmo assim você não vai perder o essencial, que você vai estar completo, que essa ação de perseverança vai ser de tal forma completa que nada vai te faltar. Essa é a certeza, essa é a fé. Então, se nós aplicarmos até no âmbito de família, imagine que por algum motivo, e todos nós, obviamente, o mundo todo caminha para a morte por causa do pecado, a morte física. Por mais que Jesus Cristo venceu a morte, nós, cristãos, com ele a venceremos, e já vencemos, ele já tem ela vencida. Então, nós temos a certeza de que o mundo, naturalmente, fisicamente, caminha para a morte. Então, seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu cônjuge, os seus filhos, a qualquer momento podem vir a óbito. E nós perdemos pessoas tão especiais assim, e alguém chegar e falar: você não perdeu o essencial? Você não perdeu o mais importante? É algo muito pesado, chega a ser difícil de entendermos, mas se olharmos para Cristo, se olharmos para a cruz, se olharmos para os céus, nós temos possibilidade de entender. Então, o mais importante é a perseverança na fé,
é continuar em Cristo. Independente que esses irmãos, esses judeus, estão perdendo muitas coisas numa provação terrível de realmente ser fiel ou não. Então, nesse caso, mostrar a sua fé perseverante para colher neles uma maturidade, para colher neles uma integridade que mostra que eles são completos e não estão deficientes em nada. Eu trago essa frase aí para refletirmos. Eu vi essa frase, se eu não me engano, de Josemar Bessa, mas eu não consegui achá-la depois, então, parafraseando, na verdade. Não é exatamente essa frase, mas atinge o nosso objetivo de entendimento. Se o cristão disser, eu só tenho a Cristo, não é um resmungar dizendo, não tenho outras coisas, mas um brado vitorioso de, eu tenho tudo. Não importa o que eu perder, se eu ainda estiver em Cristo, eu tenho tudo. Não importa o que passar, não importa a tribulação, não importa como o próprio livro de Tiago vai trazer até o exemplo de Jó, não importa o que eu perder, eu devo entender isso. Em Cristo. E se eu permanecer com a fé, eu tenho tudo. Você está com as suas dificuldades, os seus problemas, às vezes piores do que outros, ou piores do que você já viveu, em dificuldades muito graves, em perdas muito severas. Continue com Cristo. Cristo e a fé em Cristo é o que faz tudo ter um sentido e manter a alegria que é naquilo que é a esperança inabalável. Por mais que todas as outras coisas abalem, Cristo não abalará. Ele é a rocha que não abalará. Então, nós confiamos em Cristo. E se nosso prazer, a nossa alegria estiver em Cristo, você tem tudo. Não te falta nada. Que os irmãos sejam confortados e Deus nos ajude com a sabedoria desse livro de Tiago aí, sendo trazida pelo Espírito Santo a nós, e que isso não seja apenas um conhecimento distante de nós, mas no fundo do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, nós entendamos e pratiquemos isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus.